Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. O IPCA 15 foi divulgado hoje pelo IBGE, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do país. O IPCA 15 de maio ficou em 0,44%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 7,27%, portanto, acima do teto da meta do Banco Central. Lembrando que o IPCA 15, ele é diferente do IPCA, ele se refere ali à medição dos preços entre os dias 14 de abril, no caso, até o dia 13 de maio. O resultado veio abaixo do esperado pelos analistas do mercado financeiro, mas ainda assim com um resultado alto. Foi o maior índice IPCA 15 de maio desde 2016. A pressão veio principalmente nos preços da energia elétrica, que subiram 2,31%. Lembrando que em maio houve aquela mudança na bandeira da energia, então isso acabou pesando ali no resultado final. Outro destaque que eu queria trazer foi o item de saúde e cuidados pessoais, que subiu 1,23%, e aí também veio com o impacto daquele reajuste de 10% em algumas classes de medicamentos que foi autorizado pelo governo federal em abril. Isso acabou pesando no índice também. Para fechar, queria falar de um item que sempre pesa no bolso e que eu sempre vejo vocês comentando aqui, que é o de alimentação e bebidas. O item teve mas o destaque ficou para a alimentação em domicílio, que subiu 0,50% no mês de maio. Em 12 meses, o grupo alimentação tem alta de 12%. Destaques do nosso dia a dia: arroz, alta de 54%, feijão preto de 39%, açúcar 21% mais caro no último ano, contra filé 35%, óleo de soja 83%. O que está acontecendo com a inflação em 2021 e o que esperar? A gente conversa agora com o André Brás, coordenador dos índices de preços do IBRE-FGV. André, super obrigada por estar aqui com a gente no My News. Eu que agradeço a participação, para você e para os ouvintes também. André, vamos lá, vou te repassar essa pergunta. A inflação era uma preocupação já em 2020, a gente entrou com um novo ano e analistas do Focus, né, estão projetando inflação em 5,24%. Como é que você está vendo esse movimento inflacionário? Tem alguma perspectiva de arrefecimento da inflação ou não? Bom, eu acho que por enquanto não. Ela deve continuar acelerando e há boas esse primeiro semestre, com uma taxa em 12 meses, em torno de 8%. Então, ou até acima desse patamar. Então, a inflação segue acelerando. Ela teve um número menor, né, na passagem de março para abril, ela saiu, acho que de 0,6 para algo em torno de 0,44, então houve uma desaceleração, mas isso porque em março nós tivemos um impacto muito grande do preço da gasolina, que naquele mês justificou parte importante da inflação em março. Agora, em abril, a gente não teve mais a gasolina, mas a gente teve aumento dos medicamentos e uma parte só do efeito da mudança da bandeira tarifária. Você bem antecipou que esse mês de maio é bandeira vermelha patamar 1, mas os números do IPCA 15 só captaram 50% desse efeito. Então, em direção ao fechamento do mês, e uma das tarefas do IPCA 15 é dar o tom da inflação do mês, né, antecipar um pouco o que virá no IPCA, mas nesse caso ele antecipou só da parte de energia. Então, a inflação deve seguir acelerando ao longo do mês de maio e fechar mais próximo, assim, de 0,6, 0,7, o que já vai lançar a taxa em 12 meses para um patamar muito próximo de 8%, se essa minha estimativa se confirmar. E para frente, a gente acredita que, pelo menos até o final do primeiro semestre, ela segue acelerando, né, a taxa em 12 meses, podendo fechar o primeiro semestre de 8%, e no segundo semestre ela desacelera, mas ela não vai desacelerar para ficar nem no teto da meta. As nossas estimativas aqui apontam uma inflação mais próxima de 6 em 12 meses, no final de 2021, do que dos 5,25, que seria um teto da meta para o nível superior da meta para esse ano, né? Lembrando que a meta de inflação mesmo é 3,75, então a gente vai fechar 2021 muito acima, né, dessa.
E é bom lembrar isso porque tem a meta e tem ali o teto da meta, né? Mais ou menos pode estourar até aqui e até o teto da meta a gente pode ultrapassar em 2021. Agora, André, por que que isso tem acontecido, né? E aí eu já quero puxar um gancho porque a gente vê essa preocupação em relação à inflação acontecendo nos Estados Unidos, repercutindo no mercado por lá também, com aqueles auxílios do governo federal, com injeção ali de dinheiro na economia. O movimento é parecido com o Brasil, aqui no Brasil é outro. Por que que a nossa inflação também está preocupando? O que que a gente tem de diferente em relação aos Estados Unidos? Pois é, lá nos Estados Unidos tem uma política fiscal expansionista, né? O voucher é mais amplo e tem um valor muito maior do que o oferecido aqui no nosso país. Então isso acaba estimulando muito a demanda. Você tem um aquecimento da demanda, um aumento nos preços e por consequência, um aumento da inflação, uma aceleração do CPI lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma inflação de oferta, né? A gente está exportando muitos itens, principalmente commodities, né? Soja, milho, e também carnes, né? Carne bovina, suína e de aves. Essas exportações, elas acabam desabastecendo o mercado brasileiro. Se por um lado elas favorecem a balança comercial, por outro elas contribuem também para uma redução da oferta e aumento do preço desses itens que são importantes, que pesam no orçamento familiar. Então há essa diferença. Aqui a gente também pena com a desvalorização do real. Essa desvalorização da nossa moeda frente ao dólar, ela estimula também a exportação. O Brasil fica mais competitivo, né? E torna produtos que a gente importa mais caros. Então, alguns bens duráveis importantes têm subido de preço, né? Computador, carro, itens da linha branca, e isso tem sido acompanhado aí na inflação. E também vários alimentos importantes que a gente acaba tendo menos aqui à disposição do brasileiro, como as proteínas, né? Que são as carnes. Uhum. E isso tem se refletido, inclusive, no consumo, né? Uma pesquisa recente, a gente falou disso na segunda chamada, mostrou que o consumo de carne tem diminuído no Brasil. Agora, por outro lado, né, e até claro, de olho nisso, o Banco Central tem sinalizado na taxa básica de juros, na Selic, justamente por causa da inflação. Mas se o problema é esse, né, que a gente está falando, o preço alto das commodities, a exportação, enfim, como que a Selic mais alta vai ter impacto nisso? Será que vai ter algum efeito esse movimento que a gente tem visto de aumento da taxa básica de juros? Eu acho que o olhar já é para a inflação de 2022. A inflação de 2021 dificilmente vai convergir para a meta. Eu acho que ela vai realmente fechar o ano acima do teto estabelecido, que é acima de 5,25, como eu bem em torno de 6, pelo que a gente consegue enxergar. Então, eu acho que esses movimentos na Selic estão mais de olho em 2022. E é claro que se você torna o crédito mais caro agora, você gera um desafio maior ao aquecimento, à retomada da atividade. Fica mais difícil. Mas também é necessário porque isso ajuda a controlar um pouco a taxa de câmbio, né? Não é o principal, mas porque a gente ainda vive incerteza da Covid, ainda existe um problema que criam incertezas que contribuem para a desvalorização da nossa moeda, mas em contrapartida, essas duas últimas elevações na taxa Selic, né, a qual a fez passar de 2% para 3,5%, já controla um pouco a nossa desvalorização cambial, já torna o Brasil um país mais interessante. Então, para investimentos. Então, isso ajuda a controlar o câmbio, que é uma porta de entrada para a inflação. Acompanhando o aumento de preço em dólar de alguns insumos importantes, que acabam encarecendo matéria-prima que é usada na fabricação de bens que chegam ao consumidor. Então, isso já traz uma inflação para o IPCA, mas isso é agravado em momentos que a gente tem uma desvalorização cambial. E esses movimentos mais recentes da Selic vão ajudar a controlar, dado que ainda há previsão de novos movimentos até o final do ano, onde ela pode encerrar 2021 em 5,5%.